Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é um prazer imenso estar com vocês nesse pouquinho sobre gratidão e também da lei da atração, que sempre foi colocado em nossos caminhos, intermédio do livro dos Espíritos, do Evangelho e da Gênese Espírita, e nós sempre caminhamos lado a lado com essas duas grandiosas e categóricas eminentes condições que nos foi propostas desde o início de nossa caminhada, da nossa reencarnação. E aqui então vamos tentar falar um pouquinho sobre gratidão e a lei da atração, tá? Como nós sabemos, a gratidão é um reconhecimento, né, de algum benefício que nos foi feito e de algo que nos foi proposto a nosso favor, né? Então nós somos gratos por tudo aquilo que nos foi dado, somos gratos e almejamos sempre mais. E algumas pessoas entendem que a gratidão ela está em níveis, né? Com o nível de bondade, nível onde as pessoas entendem mal, né? Eu, por particular, não vejo maldade, não vejo mal, não vejo benefícios. Eu acho que a gratidão em todo estágio ela vem nos propor melhorias, né? Entender as condições de que devemos, onde devemos melhorar, por que devemos agradecer, por que devemos ser gratos. E na realidade, né? Na realidade nós precisamos refletir muito sobre gratidão, porque a gratidão é algo que nos remete a ser gratos a todos os momentos, a todo instante. E dessa reflexão a gente acredita que para refletir sobre gratidão, às vezes é preciso ir a fundo, entender o porquê ser grato. Por exemplo, se nós somos gratos pela água que nós bebemos, que ocupa aproximadamente 90% do nosso organismo, do nosso corpinho, que nos foi dado para reencarnar nesse plano, então nós temos que entender também qual o percurso de toda essa água até chegar até nós, né? Desde o momento da água que ela evapora por um simples dispersar da fotooxigenação das plantas, onde esse gás com bolhas de água com oxigênio sobe à atmosfera, e depois lá com todo o fotoquímico que foi proposto, condensa em forma líquida, né? E cai até o solo, e aí então percola pelo solo, vai até o lençol freático, novamente chega aos mantos e as nossas estações de tratamento, chegando às nossas torneiras. Chega às nossas torneiras. Então esse seria uma reflexão de como nós deveríamos entender como a água chega até nós. Mas deveríamos refletir de uma forma diferente. Além de entender todo esse processo, entender também que enquanto nós, privilegiados que somos, nascemos em um lugar abençoado por Deus, entendemos que muitos de nós, ou melhor, em algumas localidades, não existe água tratada, não existe água encanada ainda, né? Que muitos irmãos nossos ainda passem por primitividades infinitas. E me recordo que em 2007, quando estive no Sergipe, pelo centenário do Projeto Rondon, desenvolvendo projetos que levei daqui de Bebedouro, me recordo que num assentamento de um distrito de Capela, próximo a Aracaju, nós fomos fazer um trabalho com os residentes daquela localização, né, daquele local, e me deparei com uma cena que foi profundo, né? Foi muito triste. Enquanto eu coletava alguns caramujos com luva, pinças, né, para saber se ali havia possíveis riscos de esquistossomose, porque era informada a localidade, mas não passavam os tipos de riscos que haviam naquele local. Então nós tínhamos que descobrir para poder passar para as pessoas. Isso tudo em 40 dias. E uma senhora com uma criança aproximadamente de 1 ano atravessada no colo,
peladinha, entrou sobre um riacho muito raso, pequenino, e ali então começou a dar banho nessa criança. E então eu olhei para o auxiliar de saúde que estava ao meu lado e comentei: meu Deus, como que pode, né, aquele barrigão imenso, como que pode, acabou de ter um filho e já está esperando outro. O auxiliar deu risada e me disse: não, meu irmão, não acabou de ter outro não, isso é esquistossomose. Aí eu digo para vocês, estamos num lugar privilegiado. E quando nós lembramos disso, nós também precisamos relatar a condição do ar, como nós havíamos falado, né? Ser grato pelo oxigênio que nós respiramos. Porque sem o O2, né, não é possível. Não é possível a condição de vida no planeta, porque sem água e oxigênio, essa matéria em particular, para esse plano, não seria possível vida. Então nós temos que agradecer, né? Olhar mais com carinho para os recursos que nós temos. Outro dia nós acompanhávamos uma palestra do nosso irmão Haroldo, onde ele comentava sobre as condições dos recursos naturais, e sempre foi válido em nossas estadias dentro da nossa condição como professor, como biólogo. E então a gente sempre analisou essas condições da questão de amar um pouquinho mais a natureza, valorizar mais o que está à nossa volta, os animais que estão à nossa volta, porque fazem parte desse ciclo, e esse ciclo nos favorece muito as nossas condições de vida, a nossa evolução. Então também nós precisamos refletir, quando nós falamos de gratidão, sobre lar. Será que nós, com o privilégio que temos, a casa que nós temos, a cama que nós deitamos todos os dias, né? A torneirinha que funciona, a luz que nós acendemos, o privilégio de ter um lar, enquanto muitos ainda vivem na miséria, sem condições até mesmo às vezes de um barraco de lona, vivem de uma forma muito precária, sem sanitarismo, né, esgoto, água tratada. Então nós começamos a refletir: por que ser grato, meu Deus? Devemos agradecer todo mundo por tudo que temos, né? Pelo alimento que chega na nossa mesa, pela comida que nós condicionamos a ter em nossos pratos, em que muitos não têm, passam fome pelo mundo, e isso nós sabemos que é constante. Não é só no nosso país, existem países muito mais precários que o nosso, mas nós precisamos fazer essa limpeza, essa reforma, e começarmos de dentro da nossa casa, mudarmos todos os aspectos, mudarmos toda essa condição, né? Então é muito simples quando nós olhamos para um prato, e vejam só lá um prato simples, né? Um arroz, um feijão, um bifinho, talvez, um ovinho, uma batata, que seja, nós temos. Sejamos gratos, porque temos. Enquanto muitos não têm. E a gente olha de uma determinada forma e pensa: poxa vida, eu ainda tenho que comer, graças a Deus. Muitos não têm, né? Então a fome é triste. Para quem passou fome sabe o que eu estou falando, porque dormir de barriga vazia, acordar de barriga vazia é terrível. É terrível. E ser sempre muito grato, contemplar sempre os céus, olhar de noite os céus, durante o dia os céus, ver o sol, ver a lua, ver as estrelas, né? Olhar as nuvens, e todo esse processo que envolve essa beleza infinita que Deus nos deu para que nós possamos refletir no momento em que, quando olharmos para o céu, que seja um momento que um momento onde nós possamos fazer as nossas revelações conosco mesmos, de tudo o que há entre o céu e a terra, como é proposto no Evangelho, né? Entre o céu e a terra há muitos mistérios, e tentar entender qual desses mistérios nós estamos caminhando, nós estamos participando, porque enquanto temos olhos para enxergar tudo isso, somos gratos, somos eternamente gratos. E aqueles nossos irmãos que são cegos de nascença, ou que por alguma condição venha perder a visão e passa por esse processo e ficar em total escuridão. Então, meus irmãos, precisamos ser gratos.
ser gratos pelo ar que respiramos, ser gratos pela comida que comemos, ser gratos pelo céu, pela natureza, por tudo que nos rodeia. Nós precisamos ser gratos, porque nos foi proposto essas condições no momento antes de nos reencarnarmos nesse plano. Mas foi proposto também que cuidássemos de tudo que está à nossa volta, inclusive do nosso próximo. E quando nós falamos do nosso próximo, nós precisamos entender que ainda existe uma necessidade imensa do amor do Cristo. Ainda existe essa necessidade de sabermos amar o próximo, de conter o próximo, de olhar para tudo que está realmente em nossas voltas e ser muito grato. Mas olhar e tentar definir o momento da gratidão. Por que ser grato? Onde devo ser grato? Mesmo que não te faça parte, mesmo que não te seja, que seja viável ao seu dia a dia, seja grato. Agradeça no momento, por exemplo, em que você levanta da sua cama. Meu Deus, que sono maravilhoso que tive, pude repousar, descansar esse corpo, retemperar as minhas atividades com os meus entes, com os meus irmãos da espiritualidade. Agradecer a cada segundo dessa vida, agradecer a cada momento. Olhar aquele copo d'água que tomamos todos os dias, com tanto fervor, com tanto amor, e saber que não é simplesmente o que está matando a minha sede, e que sim, está mantendo o meu corpo ainda em condições de habitar esse plano. Então nós devemos ser gratos a muitas coisas, analisar as condições e já paramos para pensar, ou melhor, pararam para pensar pelos seus órgãos vitais, o funcionamento do teu corpo, como tudo ocorre, como tudo acontece, a sensação do oxigênio que entra pelo nariz, vai pelo pulmão e ao mesmo tempo o coração pulsando, bombeia o sangue que passa pelo pulmão, busca o oxigênio, leva para todos os órgãos do corpo, passa pela filtragem dos rins, o sangue, e aí volta novamente oxigenando o nosso cérebro, fazendo toda a perfeição dos nossos órgãos, né? Tudo funcionando perfeitamente, nós podemos caminhar, podemos andar, né? Tudo bonitinho, enquanto que muitas doenças nos acometem. Doenças que nos acometem e às vezes nós ficamos preocupadíssimos, né? No que temos, procuramos a medicina alternativa humana, procuramos a medicina espiritual e de qualquer forma buscamos algo. Mas será que se nós fôssemos um pouco mais gratos por esse corpo, talvez por essas doenças que acontecem, para que a gente entendesse melhor as dores que nós sentimos, o porquê das dores, porque é através da dor que nós buscamos algo de bom? Será que a autocura, como é proposta dentro da condição espiritualista, né, como podemos dizer, não entendamos que a lei da atração, que a gratidão possa nos melhorarmos, possamos nós estar mais aptos. E quando olhamos então, né, os nossos corpos perfeitos, lindos através de espelhos, pessoas que passam por nós, que vai, que vem, né, que tem toda uma condição de caminho, e aí então nos deparamos com enfermos, cadeirantes, tetraplégicos, paraplégicos, e aí vai, né, todo o caminho de uma condição. Analisamos e falamos, meu Deus, que corpo maravilhoso que esse que eu tenho, sou muito grato por esse corpo, meu Deus, por ainda conseguir provar as minhas provas perfeitamente, enquanto muitos vivem em condições penosas, que pediram, é claro, né, para passar por esse processo, para reencontrar-se com as suas faltas, mas não deixa de ser um momento grato também desse nosso irmão, de estar agradecendo. Já pararam para analisar sobre os momentos de doenças, com o momento que nós estamos passando? Essa epidemia, o qual comentamos, né,
esse confinamento que estamos vivendo, algo inédito para nós brasileiros. Eu vejo que alguns países do Oriente, principalmente os países asiáticos, de vez em quando eles têm algum probleminha, então constantemente eles entram nessa paranoia. E nós aqui, nesse país maravilhoso, nessa terra maravilhosa, estamos sentindo pela primeira vez a sensação do que é ter que fazer essa quarentena, esse confinamento, né? Mas vamos analisar com gratidão, porque é um momento único em nossas vidas, é um momento que estamos com nossas famílias. Quantos gostariam de estar com seus familiares, vivendo com a sua família, com seus entes, e muitas vezes não tem? Aproveitar o momento de um pai com um filho, de uma mãe com um filho, que às vezes trabalha demais e não tem tempo. Aproveite esse momento. Use esse momento com amor, com carinho, com gratidão. Usa, pois ele pode ser único. Aquela frase que a gente sempre comenta: saia cedo, com certeza de voltar à tarde, mas saia e ore, e quando voltar, agradeça, porque essa pode ser a última vez que você sai, né? Ou pode ser a última vez que você volte. Então a gente precisa sim ser grato a todos que estão à nossa volta, aproveitar esse momento, né? Ver o lado bom da situação, que muitos precisam entender que não é um simples fato, não é uma simples doença, não é um simples vírus, mas que também não podemos ficar totalmente isolados, porque o corpo necessita de sol. Vamos lá, vamos caminhar, vamos andar um pouquinho também, e nem que seja no quintal de casa, tomar um pouquinho de sol, olhar tudo à nossa volta. Então, a partir de hoje, eu gostaria que todos olhassem à sua volta, aos seus entes, a tudo que se encontra caminhando, animais que sejam, como quer que seja, né? Com mais carinho, com mais amor, porque é o que nos está faltando. E quando eu recordo alguns desafios ou provas que foram propostas pela espiritualidade anti-reencarnatória, nós entendemos que muitas vezes esses desafios ou provas está sempre nos mostrando o lado bom, o lado legal, né? E nós, como espíritas, entendemos, temos que entender e agradecer a todo momento por ter esses momentos, por ter essas provas, por ter esses desafios, porque são através deles ou delas que evoluímos, porque estamos aqui para evoluir, não estamos aqui para ficar estacionados, né? O grande conhecimento que nós temos, graças a Kardec, porque nos trouxe toda uma codificação maravilhosa do Livro dos Espíritos e da doutrina. Então a gente consegue entender que é preciso evoluir, é preciso melhorar o nosso estado de espírito, porque mais cedo ou mais tarde partiremos, e aí levaremos a certeza só da nossa evolução, só do nosso ganho missionário nesse plano terreno. Então também nós precisamos falar, né, quando falamos de gratidão, nós precisamos falar também da lei da atração, porque a lei da atração é tudo aquilo que nos envolve, né? O que nós fazemos, nós temos o retorno. Evidentemente que se tivermos um pensamento positivo, esse pensamento positivo vai ser expandido para outras pessoas e assim sucessivamente a gente vai melhorando o ambiente onde vivemos, o ambiente de trabalho, a nossa sociedade, talvez o nosso país, né? E analisarmos de um modo geral, podemos fazer micro localidade e transmutar isso para macro, né? Fazemos localmente e se torna universalmente. Então, desde que nós entendemos a doutrina vem nos propondo os conceitos de gratidão, da lei da atração, eu me recordo que no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, no Princípio Vital, nós temos que fala a primeira condição dos seres orgânicos e inorgânicos,
onde falam de seres orgânicos, são seres viventes, né, que existem matéria, que essa matéria se locomove, tem vida, e os inorgânicos são aqueles seres que são mortos, por exemplo, a madeira, né, depois do vegetal morto, né, o ferro e tal, e aí são os inorgânicos. Então a gente encontra numa questão do Livro dos Espíritos, na questão 60, onde Kardec pergunta: é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? Aí então o Espírito de Verdade responde: sim, a lei de atração é a mesma para todos, tanto para os seres orgânicos, tanto para os inorgânicos. Então, se essa lei de atração, se a gratidão vem nos propondo desde o início de nossa existência, composta nos dados dos nossos estudos, por que não abrandar um pouco mais? Por que não entender um pouco mais? E aproveite esse momento, né, que nós estamos em casa, que nós estamos confinados, mesmo que não haja conhecimento. Eu acredito que existem N pessoas, principalmente na nossa cidade, uma cidade maravilhosa, de grande cunho curricular, espiritual, onde temos pessoas que podem estar sempre nos orientando, nos falando sobre as condições ou algumas perguntas que venham ficar falho, né, ou nós não entendemos. Então podemos procurar, hoje essa condição da tecnologia, como foi proposto ou comentado por o nosso próximo irmão Chico, e o Chico disse que haveria um tempo em que, ou melhor, numa conversa com um repórter, um amigo melhor, ele fala para esse amigo, conversando com esse amigo, ele para e começa a olhar para o tempo. E no momento ele então direciona a palavra ao amigo e fala: o que é multimídia? Aí esse amigo fala: olha, Chico, multimídia naquela época, né, meados de 80, acredito eu, multimídia eu acredito que seja todas as mídias juntos, tudo acoplado, tudo, né, embaralhado, eu acredito que seja isso. Então vem a calhar, né, o que é a multimídia, os celulares. Em tão pouco tempo nós avançamos milhares de anos, porque se nós pegarmos em condições do plano Capella, como todos nós sabemos, foi um plano que é existente antes da nossa civilização nesse planeta, muito antes, né? Aproximadamente entrou em condição colapso e há 4 bilhões de anos veio o caos, e aí então nós temos o livro que fala sobre os irmãozinhos de Capela, os exilados de Capela, né? Então que mostra toda essa proporção. E naquela época, quando Capela entrou em exílio, né, na condição do plano ser evadido, nós entendemos que Capela era um plano totalmente preparado, tecnológico, avançado já, né? Porque para eles, naquela época, já haviam até carros de melhor condições de voo, né? Carros que voavam, a tecnologia era totalmente transparente, como se fosse tridimensional. Então, hoje, é simples, pega o celularzinho, clica lá, manda uma mensagem para um amigo, para um companheiro, que a gente acredita que tenha mais conhecimento que nós, e mesmo assim ainda, pegue o Livro dos Espíritos, pega o Evangelho, porque se você olhar o Evangelho, a todo tempo ele vai estar falando da física quântica, né, que é a lei do amor, que é a lei da atração, e a gente se depara com isso e fala: poxa vida, né, nós temos aqui toda uma condição, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, nós temos a Gênese Espírita, que todo o tempo também nos mostra a criação do plano, como foi feito, como foi proposto, todas as condições enigmáticas, né? E nós acreditamos que é um enigma, porque às vezes é um pouco difícil de decifrar, mas nós vamos tentando. Vamos tentando e aproveitar esse momento então, e buscar conhecimentos, porque é o que levaremos. É o que levaremos, né, quando partirmos dessa crosta, é o que levaremos. É um conhecimento e toda uma condição de evolução, né? Vamos evoluindo. E lembrando ainda
no Livro dos Espíritos, acredito eu que no capítulo 11º do Lei de Justiça, Amor e Caridade, Kardec ainda fala sobre a condição, né, questão 888A, sobre a esmola, né? Que se não era legal, se não era necessário, né? Como se era retrógrado dar esmola, ou se quem recebia esmola passava por um processo de desnecessário, né? Vamos colocar assim, desnecessário. Aí o espírito São Vicente de Paula responde a Kardec que não, que a esmola, desde que a pessoa, no caso, o ser que ali pedia, fosse necessitado, não teria problema, porque seria uma caridade, né? Seria uma caridade que a pessoa estivesse fazendo. Evidentemente que essa caridade vem na condição do Evangelho, que a vossa mão direita dê, a esquerda não precisa saber, né? Porque dai àquele que jamais retribuirá aquilo que você gostaria que fizesse para vós. Por quê? Porque as pessoas, quando nós fazemos algo a alguém, nós não podemos esperar nada em troca. Então, naquele momento, o Espírito São Vicente de Paulo fala para Kardec que não era necessário, né, entendermos que a esmola não era uma forma diferente ou talvez um mecanismo de atraso, jamais, porque ali seria sim necessário, uma vez que aquele ser estivesse precisando, né, que nós tivéssemos compaixão, sim, pelo próximo. Da mesma forma, não só pelo nosso próximo. Quando a gente olha animais, e a gente vê muitos animais soltos pelas ruas, principalmente cãezinhos, gatinhos, se nós tivéssemos um pouco mais de respeito por esses seres, saber que esses seres também estão em estado evolutivo e nos acompanham, estão aqui para nos auxiliar, nós também deveríamos ter um pouco mais de compaixão por esses animais, né? Por essas espécies de animais, porque também somos animais. Diante aos olhos de Deus, diante da criação e a evolução humana, nós somos uma espécie diferenciada, mas deveríamos ter um pouco mais de compaixão com o nosso próximo, entender que a lei do amor não é tão injusta. Por quê? Porque quando olhamos a lei da atração, nós atraímos aquilo que emitimos. O que nós propomos aos outros, o que nós mandamos para os outros, o que nós pensamos, o que nós cultivamos, é aquilo que nos volta. Então seja bom, para que sejam bons com você também, sejam bons com você também, né? Porque se nós olharmos a lei da atração, tudo que move a nossa volta, e nós tivermos uma condição de entender a lei da causa e efeito, nós vamos voltar novamente lá para o Livro dos Espíritos, né? Vamos lá, que a lei é a causa primária, né? É o princípio vital, é tudo que nos move ali, tudo que nos dá condição, tudo que então, se nós espíritas não entendermos a condição da lei do amor, que é voltado totalmente para a atração, né, que há uns 10 anos aproximadamente, eu, quando tenho oportunidade de estar falando no centro, eu sempre comento da condição da lei da atração, que hoje as pessoas usam com a física quântica, né, que tudo que nós fizermos é o que nós vamos receber. Então vamos ser mais altruístas, né, pensar mais nos próximos, no próximo, pensar nas pessoas necessitadas. E altruísmo, na realidade, gente, quando nós pensamos no próximo, sem pensarmos em nós, né? Porque vamos deixar aquele modelo antigo eu vou ajudar certa pessoa porque talvez ela possa me ajudar futuramente. Não, não foi isso que o Cristo nos ensinou. Não foi isso que o Mestre nos propôs o tempo todo. Ele nos propôs que nós fizéssemos e não olhássemos o que nós fizéssemos. Ele propôs que essa lei de causa primária, né?
que a gente tem no Evangelho, que dá ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo. Então a gente começa a olhar olhar todo esse processo. Então a gente fala, gente, não tem como não abraçar as obras básicas de Kardec. Porque nas obras básicas é o que nós encontramos tudo, e fala tudo sobre gratidão, sobre lei do amor, sobre a lei da atração. E o Cristo a todo momento ele nos mostra essa condição de estar aptos ao próximo. Não quer dizer que nós tenhamos que sair abraçando todo mundo, não é isso. É que nós tenhamos que ter um olhar mais digno de amor com o nosso próximo. Sabe? Com aquele que nos fere, talvez que nós tenhamos um pouco mais de compaixão com aquele que nos fere. Porque, como dizia o Chico, antes ele me ferir do que eu feri-lo. Porque ele vai ter que repor isso, não eu, né? Então o Chico foi um ser que veio com todas as encarnações, que passou todas as encarnações. Ele nos mostra sábias decisões, onde tudo deve ser melhorado, tudo deve ter uma condição mais atenciosa, onde nós também devemos atender aos nossos irmãos, porque estamos aqui para servir o próximo, né? Não estamos aqui a passeio, né? Nós estamos aqui para servir o próximo e ser grato a todo instante, né? Por tudo, pelo que tenho, pelo que não tenho, porque se eu não tivesse, eu talvez não estaria assim, porque eu tenho, graças a Deus que tem, eu posso servir ao próximo. Muitas das vezes olhamos, muitos ainda não estão ligados à área tecnológica, todo mundo tem um celular bom, tá? Mas será que está sendo utilizado com condições, ou será sendo utilizado necessariamente como deve ser utilizado? Ainda não entendemos muito isso, né? Olhamos para toda essa civilização, principalmente em nosso país, né? Vamos falar do nosso país, que as pessoas precisam entender um pouco mais, né? E aprender, mostrar ao próximo que é legal ser bom, é legal ser grato e olhar aos céus todos os dias. Olhar a Deus, buscar Jesus em sua infinita sabedoria, todos os dias, todas as horas, e agradecer sempre, entender sempre que todas as vezes que eu imito um pensamento, que eu imito palavras, que eu imito ondas de amor, o meu dia será melhor, o meu crescimento, a minha evolução será melhor. Então vamos emanar a partir de agora mais amor, mais sensatez, mais carinho e mais respeito ao nosso próximo. Obrigado por essa oportunidade e agradeço a todos os envolvidos por isso. Obrigado.